Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar de futebol, porque ontem foi a final da Copa do Mundo, né? E o time branco da Argentina ganhou o time preto da França, do time preto da França. Parabéns para os argentinos e seu time de brancos, certo? Mas aqui a gente quer analisar as coisas porque tudo é digno de uma análise e tudo tem profundidade. Se tu pegar, tu vai indo, vai chegar lá no Gênesis, certo? Que é a maneira como esse canal olha, com aprofundamento histórico e sem julgamentos morais. Não pode julgar moralmente, senão a gente não entende. E se a gente não julga moralmente, a gente revela ao invés de julgar, portanto a gente entende o mundo e entende a nós mesmos. Vamos tentar fazer isso com o futebol aqui. Muito bem. A Argentina tem um time de brancos, mas veja, a Argentina é um país branco? Hoje dá para dizer que é um país branco, porque existem muito poucos pretos na Argentina. Mas será que sempre foi assim? Não, não foi sempre assim. Porque em 1780, por aí, metade dos argentinos eram pretos. E nessa mesma época, como é que era o Brasil? Metade dos brasileiros eram pretos também. Na mesma época, 1780. Por quê, pessoal? Porque o modelo de desenvolvimento foi igual, trazendo africanos, escravos subsaarianos para a América para usar na lavoura, certo? Então, mais ou menos metade dos argentinos e metade dos brasileiros eram pretos, certo? E aí se mudou o modelo. O que aconteceu com os pretos no Brasil e na Argentina? Em muitos pontos foi muito parecido, né? Por exemplo, aqui no sul do Brasil, se trouxe imigrantes brancos para dar uma embranquecida, certo? E a presença dos imigrantes foi tomando conta e os pretos se encolheram um pouco mais aqui no sul. Em Porto Alegre, um pouco menos, mas no estado do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, no Paraná, foi isso. Eles meio que se encolheram, né? Porque um outro foi tomando conta e foi recebendo as benesses, né, do governo. Mas para cima do Brasil, o preto continuou muito presente e valorizado na cultura brasileira, na música, nas artes, no futebol, né? E o Brasil nunca negou isso, né? O Brasil sempre admitiu, se orgulhou dessa mistura, porque no Brasil não fica preto de um lado, branco do outro. Aqui tudo se mistura, né? Não é só preto e branco. Vem japonês, mistura, vem alemão, mistura, vem italiano, mistura, todo mundo vem aqui e mistura. E o Brasil, de um modo geral, nada desaparece, tudo continua. Por isso que o Brasil tem essa cultura que mistura tudo e que tem tudo. E todo imigrante que vem para cá, depois de um tempo ele quer ser brasileiro, né? Pelo menos antigamente era assim. A gente queria ser brasileiro, se misturar, né? Dentro desse cadinho cultural que é o Brasil, é o país da mistura, certo? E a Argentina? A Argentina não. A Argentina, os pretos lá foram abandonados, como foram em certo sentido no Brasil, mas foram um abandono maior. Foi uma coisa de não ser reconhecido, de não ser falado nisso, né? Foram deixados em guetos e morreram de doenças, não tiveram aquela mesma garra da raça de querer dizer sou preto e sou argentino, então é um outro local. Você me entende? Eu digo que os locais têm essência. A essência ali não é a mesma que a essência no coração, digamos assim, do Tupi-Guarani, que é de misturar. O Tupi-Guarani era de misturar. Então, mas essa mistura, ela está mais ali, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, vocês me entendem? Ali que está o coração da mistura e é onde principalmente o português ficou. E vem vindo também Porto Alegre, é um pouco assim, Florianópolis, é um pouco assim, né? Tupi-Guarani, depois vai indo. Mas é que o Tupi-Guarani também vai mudando. Quando ele vai chegando perto da Argentina e no Chile, já é um Tupi-Guarani que não é da mistura, não é tanto da mistura. Vocês forem na Argentina até hoje, o índio está preservado nas missões. Tu olha a cara das pessoas, são índios. Ali não se misturou o europeu com o índio. Né? E na América Latina como um todo é assim. Só o Brasil que é diferente. Praticamente só o Brasil que é diferente. Vocês me entendem? Desculpa. Segundo a filosofia tupi-guarani, essa mistura ia gerar uma cultura superior.
E eu digo que ela gerou, que é o Brasil. E a gente nota em alguns momentos essa superioridade. Por exemplo, na política, os governos Lula foram uma demonstração dessa superioridade. Não foram os governos do PT, os governos Lula, os dois governos Lula. Porque o Lula teve a autenticidade de brasileiro. Ele não discriminou ninguém. Ele não disse eu vou dar para o pobre, eu vou tirar do rico. Ele não disse isso. Ele não disse eu vou ajudar aqui os pobres a melhorar de vida, então os lucros das empresas têm que diminuir. Não, ele não disse isso. Ele se preocupou em ajudar os mais pobres, mas ele ajudou a indústria, ele ajudou o comércio, ele ajudou a produção rural, ele ajudou a todo mundo. E deu certo por causa disso. Quando chegou um governo mais branco, eu digo assim, branco na ideologia, que é a visão da academia brasileira, essa visão, né? Então vieram os economistas, sendo que a presidente era uma economista, pensando assim, vou bombar aqui, mas vou ter que tirar lá, já começou a não dar certo, já começou a trancar, certo? Quero dizer aqui, como disse muitas vezes, que eu admiro muito a presidente Dilma, acho que tudo que ela fez com boas intenções, mas ela, sem querer, ela trouxe essa visão que não é tão brasileira para a política, para a economia, que foi trancando, e isso foi trancando, e até hoje o Brasil não se encontrou direito. Espero que o presidente Lula não vire agora um ressentido, que vai querer brigar também. Não vai dar certo se ele fizer isso, já vou avisando aqui. Mas hoje eu quero falar de futebol. Futebol. Muito bem. Então, o Brasil muitas vezes demonstrou que ele tem um futebol superior por causa dessa mistura, que é branco com preto, e não é simplesmente que nem a França, que tem os pretos aqui, e praticamente quase toda a seleção são pretos, franceses, nascidos na França, sabe? E eles alcançam a seleção por quê? Porque eles disputam junto com os brancos franceses, e eles acabam se saindo melhor, ou por serem pretos, ou por estarem numa situação econômica inferior. Então o futebol para eles é a tábua de salvação, que nem são os mais pobres aqui no Brasil, né? Então os nossos filhos de classe média acabam perdendo a competição, porque é uma competição muito difícil no futebol. Milhares de crianças tentam e não conseguem. E aqueles que querem mais, que veem aquilo como uma oportunidade da vida, eles acabam ganhando. Então os pretos franceses, nascidos na França, acabam se saindo melhor. Só que lá é assim na França, é preto de um lado, branco do outro. Não se mistura muito, que é uma característica do europeu, certo? Com exceção de quem? De Portugal, que veio justamente para cá e se encontrou com o Tupi-Guarani, que é também da mistura. Eu já disse para vocês. Os imigrantes vêm e acabam parando em lugares parecidos. Se cria uma nova cultura, que não é nem os povos originários, nem propriamente o imigrante nesses lugares. Ou misturando com o Brasil, ou eliminando o que havia e o novo fica. O que veio fica, só que o que fica acaba assumindo aquelas mesmas características daquele que ele destruiu no local. Vocês me entendem? Então o Brasil criou um país da mistura, que ele é superior. Será que os tupis e guaranis estavam errados quando eles diziam que essa mistura ia criar uma civilização superior? Não, eu acredito que eles estavam certos. Por que o Brasil ainda não acertou direito? Por causa dessas atrapalhações, vocês me entendem? E por quê? Não chegou a hora ainda do Brasil mostrar o seu valor, certo? E de vez em quando ele mostra, depois volta para trás. E hoje, pessoal, o Brasil está envergonhado de ser Brasil. Olha só, é uma vergonhinha, né? As pessoas ficam macaqueando os estrangeiros e endeusando os estrangeiros, quando nós devíamos pensar na nossa superioridade, da nossa raça, da nossa malícia, da nossa capacidade, né, de enrolar, que no futebol tu pode fazer. Mas agora se um jogador cai todo mundo em cima dele, moralista, xingando. Isso é a vergonhinha de ser brasileiro. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Por isso que eu não torci para a Argentina. Por isso que eu não gosto quando a torcida do Grêmio fica imitando o castelhano. Todo o respeito aos castelhanos, mas eu não sou castelhano. Eu quero que o Grêmio volte a aliar a raça, né? a malícia, o talento brasileiro com essa característica mais
do Cone Sul mesmo, de defesas fortes, defesas que não deixam o adversário entrar, aliado ao talento brasileiro. Isso vai fazer o Grêmio ganhar de novo, sabe? Não é imitando os outros, não é imitando aqui o Boca, ou imitando o Barcelona com toque-toque, não, é jogando o verdadeiro futebol gaúcho, que é fechado, né? Que é uma parede, mas que é também tem um contra-ataque, que não precisa de muita gente para ir lá na frente. A Argentina, nesse sentido, demonstrou. Ela joga esse futebol. Mas o Brasil pode ir além, muito além da Argentina. Como já demonstrou muitas vezes. Inclusive a gente é penta. É o único país do mundo que é penta. Só que o Brasil tem que se acordar de novo para si mesmo, para a brasilidade e ter orgulho e parar de falar mal de si mesmo. Vocês me entendem? E se autoafirmar como brasileiro, como mistura, ter orgulho disso, espantar essa vergonhinha. Vocês me entendem? E essa coisa de ficar olhando para os outros, esse viralatismo. Por isso eu não torci para a Argentina. E eu não torço mesmo para a Argentina, porque eu tenho uma rivalidade com a Argentina. Com todo respeito, eu gosto dos argentinos. Mas eu tenho uma rivalidade por quê? Porque essencialmente é porque eu adoro ser brasileiro, eu gosto muito de ser brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileiro, tenho prazer de ser brasileiro. Eu acho que a gente tem que lutar para o Brasil voltar a se assumir como Brasil, como uma coisa assim superior a esse pessoal que não consegue se misturar, porque a mistura ela é complicada, ela cria complicadores, mas ela cria também uma civilização mais sofisticada e que pode ir muito além, dando, inclusive, liderando o mundo em alguns aspectos, né? Em muitos aspectos, o Brasil, quando ele amadurecer, se assumir e realmente, né, tomar o seu destino na mão, ele pode se tornar uma nação que influencie muito decisivamente o mundo, como muitos pensadores do mundo já sacaram isso e já disseram isso. Certo, pessoal? Então, um abraço a todos, parabéns aos argentinos, parabéns aos argentinos aqui do Brasil que torceram para a Argentina. Eu entendo isso perfeitamente, ainda mais aqui no Sul, porque a gente é vizinho, né? Mas eu me reservo o direito de não torcer para a Argentina e de querer derrotá-los, certo? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.